Olá pessoal, dando continuidade no projeto Radioterapia para Todos, hoje eu tenho como convidada uma física médica, que é a Flávia Fernandes. Minha primeira pergunta para a Flávia é: Flávia, como é que funciona a máquina de radioterapia, o acelerador linear? Então, o acelerador linear, ele é uma das principais máquinas para o tratamento de radioterapia. Ele consiste basicamente em acelerar um feixe de elétrons. Esse feixe ele vai colidir com o alvo e o resultado dessa colisão vai ser o raio-x, que é utilizado para o tratamento de neoplasias. A gente também tem a possibilidade de utilizar o feixe de elétrons para tratamento. No entanto, esse feixe ele é utilizado mais para lesões superficiais. Perfeito. A minha segunda pergunta é: qual a diferença, Flávia, dessa radiação que o acelerador produz para aquela radiação produzida num raio-x, numa tomografia? Será que você podia explicar? Claro. Os dois equipamentos eles utilizam raio-x. A maior diferença entre eles é a energia desse raio-x. O equipamento de tomografia, por exemplo, ele utiliza um raio-x de baixa intensidade, porque ele tem o intuito de passar no paciente, pegar essa informação que está dentro do paciente e sensibilizar o detector para formar a imagem, para depois o médico analisar essa imagem. Já na radioterapia, a gente tem um intuito de que esse feixe ele tenha uma energia suficiente para quando ele tem contato com o paciente, ele interagir com o tecido desse paciente, causando então a morte celular do tumor, que é o que a gente quer nesse tratamento. Bem, um dos grandes avanços na nossa especialidade foi o IMRT, radioterapia de intensidade modulada. É uma técnica que permite entregar altas doses de radiação na região de interesse no tumor e proteger a vizinhança, os órgãos normais em volta, de modo muito eficaz. Flávia, você poderia explicar para a gente como que essa radiação é gerada na máquina, por onde ela sai para o paciente, como é que acontece a modulação da intensidade do feixe? Claro, então, como eu tinha falado na primeira pergunta, a gente tem um feixe de elétrons que ele vem por aqui. Isso aqui é o chamado gantry da máquina. Esse feixe de elétrons ele vem e ele colide com um alvo que a gente tem lá em cima. Aí deste alvo que vai gerar o raio-x e ele vai sair por aqui. Na técnica de MRT, eu tenho umas microcolimadores aqui embaixo. Eles são os responsáveis por modular esse feixe, fazendo com que eu consiga atingir as doses necessárias. Também eu consigo, esse gantry ele gira 360 em torno do paciente. Isso facilita também muito o nosso planejamento. Um outro grande avanço na nossa área foi o IGRT, que é radioterapia guiada por imagem. Então hoje a gente consegue com mais precisão entregar essas altas doses de radiação no alvo, dentro do paciente. E a gente consegue visualizar muito bem a região de interesse e principalmente consegue reproduzir a situação daquele dia de tratamento com aquela situação na qual o paciente foi programado anteriormente. Flávia, você poderia explicar para a gente como é que é feito o IGRT na máquina? Claro, então a máquina ela tem acoplada nela um mini tomógrafo, diríamos assim. Então toda vez que o paciente ele vem tratar, a gente posiciona ele e faz essa tomografia antes de todo o tratamento. Por quê? Porque eu pego essa tomografia que eu fiz no dia e eu vou fusionar com a primeira tomografia que o paciente fez, que foi a tomografia de planejamento. Se nessa fusão está tudo perfeito, exatamente igual ao que estava na tomografia de planejamento, a gente trata. Se não, a gente entra na sala, reposiciona o paciente ou dependendo se ele tem algum preparo específico, a gente pede para ele refazer. Perfeito. Bem, ficam aqui essas informações importantes e hoje vocês conhecem o funcionamento do equipamento de radioterapia. Para aqueles pacientes que vão ser submetidos à radioterapia, essas informações são importantes para que vocês entendam, compreendam melhor e conheçam o equipamento no qual vocês vão ser tratados. Eu espero vocês na próxima. Até lá!